Bom dia, mulheres maravilhosas! Essa live vai ser sobre casamento e prosperidade financeira. E aí, vocês acreditam que dá para fazer uma unidade? Dá para fazer com que o casamento prospere mais caso a gente tenha unidade financeira? Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Moraes. Eu trabalho há 22 anos no mercado financeiro. A prosperidade dos casais, ela vinha devido à unidade que eles tinham. Então, eu vou poder contribuir com vocês, juntamente com a Mayara, sobre segredos de como fazer para que o casal tenha uma maior prosperidade financeira. E Boa, aí, Mayara, fala um pouco sobre você. prazer, meus queridos, queridas. Meu nome é Maiara. Tenho dois filhinhos lindos, ainda pequenos, Theo e Mateu, com 3 e 5 anos, casada com o Roger. Já são aí 8 anos casados, se eu não me engano, 16 anos juntos. Então tem bastante história para falar sobre finanças, de muitas coisas que a gente errou e coisas que nós estamos aprendendo. E hoje eu quero aprender com você, porque eu sei que você, assim, manda tudo Mas, acerto. independente de aprender comigo, já que eu trabalho há tanto tempo com isso, a gente tem algo muito precioso, Nayara, que são experiências. E as experiências são únicas, porque cada pessoa tem a sua experiência. E aí eu quero trazer para vocês um artigo, porque eu já ouvi muita gente falar que finanças é o principal motivo de divórcio. E aí eu falei, vou procurar, que eu quero algo científico com relação a isso. E eu encontrei um artigo que foi publicado em 2012 pela revista Family Relations. E ele fala o seguinte, que discussões financeiras, elas preveem o divórcio. E olha que interessante, não é as discussões financeiras quando o casal ganha um pouco, quando o casal passam por problemas financeiros, não é isso. O que prevém o divórcio é o como o casal lidam com as dificuldades financeiras. E aí eles notaram isso para casais que inclusive ganhavam a mesma coisa. Mas aqueles que brigavam muito e lidavam mal com esses problemas, tinha assim uma previsão de que teria um divórcio ali. O que que você teve aí na sua experiência de 8 anos de casado? Eu não sei se vocês já faziam as finanças em casais antes de começarem a morar junto e casar, quando noivo. Como que vocês cuidavam dessa parte na sua família? Como que Vamos vocês lá. cuidam e cuidavam? Vamos compartilhar minhas experiências, porque a gente começou fazendo tudo errado. Tudo errado, gente. Ai, meu Deus. Começamos a morar junto e a gente fazia tudo individual. Então, cada um tinha, né, a sua renda mensal. Ele pagava umas contas, eu pagava outras contas. Aí a gente saía para um jantar, ele pagava uma parte, eu pagava outra parte. E a gente ficou por muito tempo assim. Até que nós começamos a. Olha lá, verdade, aí meu marido aí apareceu. Verdade, era tudo separado, tudo individual. E a gente está num processo de aprendizado. Estamos nesse processo de aprender. E o que fez toda a diferença para a gente? A gente entender que a gente é uma só carne. Então, que isso era uma coisa que a gente também não vivia antes. Nós estávamos morando juntos, mas a gente morava juntos, mas não tinha esse entendimento de que realmente o casamento é algo que a gente precisa tomar decisão de que vai dar certo, de que a Sim. gente tem, da gente realmente viver em unidade, porque a gente vivia em união, não em unidade. E aí, união, uma coisa que eu acho muito legal, um exemplo que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci, imagina um saco de batata com várias batatas. Quando esse saco rasga, então imagina quando vem um desafio um pouco mais profundo que esse saco rasgou, cada batata vai para um lado. E muitas vezes acontece isso no casamento. E a união não. A união é quando você pega ali a batata e aí você cozinha essa batata massa, vira um purê. Aí assim, você tá junto, realmente não tem como mais não tem como separar. É a unidade, né? Então, primeiro passo pra gente foi a gente virar essa mentalidade, virar a chavinha, entender, tá? Nós não vamos viver em união, mas nós vamos viver em unidade. E se a gente vai viver em unidade e a gente entende que o casamento é um projeto divino, porque casamento é lindo. O mundo
desvirtuou o casamento e fez o casamento virar essa coisa horrorosa, né, essa confusão. Mas o casamento, ele é algo lindo. E quando a gente entende que a gente não é unidade, mas é uma só carne, que a gente não é uma união, mas unidade, uma só carne. E se o casamento é um projeto que foi criado para dar certo, não faz sentido ele ter o dinheiro dele e eu ter o meu dinheiro. Não faz sentido essa separação. Começa a não fazer sentido nenhum. Então, primeiro ponto, né, que eu queria compartilhar nessa nossa experiência, porque nós ficamos muitos anos morando junto, mas com a mentalidade de união, não com a mentalidade de unidade. E aí, o financeiro veio como uma consequência dessa mentalidade de que nós somos uma só carne, então a gente vai fazer tudo junto. E aí, quando a gente começou a entender isso, a gente tem que começar a alinhar os propósitos e os objetivos do casal. E aí, então, não é mais o dinheiro dele ou o meu dinheiro. E aí, então, agora é o nosso dinheiro, né? E a gente está no processo de aprendizado também. A gente está nesse processo. Porque para a gente também, tudo a nossa evolução, apesar de estarmos muitos anos junto, esse nosso entendimento de uma só carne, né? Porque nós tivemos filhos, depois a gente oficializou o casamento. A gente morava junto, depois nós oficializamos. Então, eu vim de um casamento padrão do mundo. Então, né, eu queria compartilhar isso aqui com vocês, porque realmente eu vim desse casamento padrão do mundo. E o padrão do mundo é um padrão muito caído, é um padrão que, assim, tem tudo para dar muito errado o casamento. Então, quando nós começamos a nos alinhar aos princípios realmente que um casamento flui para dar certo, a gente começou a entender a importância de ajustar as finanças. E aí as coisas começam a mudar. Temos ainda muita coisa que eu quero aprender com você hoje nessa live. É Mas eu quero engraçado. essa experiência de mudar a mentalidade, que isso já faz toda a diferença. É engraçado você comentar isso e eu já fiz agora no mês de julho 22 anos de casada, eu e o Eduardo. E quando nós decidimos ficar noivos, e aí eu era muito religiosa, tá? Normalmente as pessoas já naquela época já iam morar juntas. Só que como eu era muito religiosa, eu falei, não vou morar com você sem casar, a gente tem que casar. E aí a gente ficou noivo. Assim que a gente ficou noivo, o Edu falou assim: agora que nós já estamos noivos, a gente precisa ter uma conta em conjunto. Conta conjunta. Eu falei, conta conjunta já? Ele falou, nós não vamos casar? Então a gente precisa já ter uma conta única, não uma conta separada. E a partir dali a gente começou a ter o nosso primeiro objetivo. Sabe qual foi o nosso primeiro objetivo em 2003, Mayara? Comprar um DVD juntos. Um DVD, hoje quem tem menos de 25 anos não vai nem saber, mas era uma maneira da gente economizar. Eu gostava muito de assistir filme, gostava muito de ir ao cinema e a gente precisava começar a economizar. E aí, na hora de comprar o DVD, ele falou: a gente vai alugar os filmes em casa e não vamos gastar tanto dinheiro no cinema. Então, esse foi nosso primeiro objetivo comum e o primeiro objetivo em casal. E aí, você falou das finanças em família, eu vou trazer. É um princípio meu e também é um princípio do Gustavo Cerbasi. Sabe aquele livro que é um best-seller brasileiro que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos? Ele me ajudou muito. Eu comprei esse livro, eu tinha 23 anos. Eu já trabalhava com finanças, mas não tinha experiência em casamento. Então ele me ajudou muito. E ele fala que sim, é importante que o casal coloque o dinheiro e trate o dinheiro como uma unidade, como uma única coisa. E aí ele fala assim: tenham cartões de créditos em conjunto, tenha a conta em conjunta e tenha a planilha de orçamento juntas. E aí, do outro lado aqui do banco, o que a gente consegue quando o cartão tá junto? Você consegue anuidades gratuitas, você consegue cartões que vão pontuar milhagens maior, que era meu vício, eu adorava pontuar milhagem para poder viajar. Vocês vão conseguir, por exemplo, zerar tarifas bancárias, porque não está considerando mais o dinheiro de uma pessoa, está considerando o dinheiro de duas. E isso vai trazer mais vantagens financeiras para o casal na organização. Mas me fala, como que vocês faziam na hora de pagar uma conta num restaurante? Como que era a experiência, ô Mayara? Era essa confusão, né? Ele paga metade, eu pago metade. Né? Porque se a gente entendia que tudo tem que ser, ele paga uma coisa, eu pago outra. Então a gente fazia isso. Você trouxe um ponto assim, importante, que é a gente falar do alinhamento em todos os sentidos, né? Uma coisa assim que a gente também antigamente não fazia e que nós começamos a fazer é a gente alinhar os objetivos. O que, Isso é sensacional.
né? Porque você falou assim, desse alinhamento de contas, então não vai ter mais cada um a sua conta, mas uma união de contas. Então a gente começa já no, na nossa mentalidade, entendendo que é a unidade, aí a gente passa para a conta, entendendo que é a unidade, e aí a gente também, isso vai reverberando na nossa vida num todo. Porque muitos casais, e eu vivi isso, né, tá desalinhado. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Um quer o norte, outro quer o sul, outro um quer, sabe assim, tá cada um para um lado. E aí isso é um problema muito grande, porque no longo prazo vai dar problema. Uma vez eu ouvi falar isso, dar esse exemplo, como se nós fôssemos dois aviões, os dois precisam estar no mesmo sentido. Até pode um talvez estar numa potência um pouco maior, tá, né? Mas os dois estão com o mesmo alvo. Então, o que a gente, né, até no fim do ano, a gente parou e colocou quais eram os objetivos. Até a gente tem aqui no quarto, eu tenho até algumas imagens de algumas coisas que a gente tem como objetivo, né? Assim como um mural do sonho, a gente fez como um mural do sonho. Então a gente tem um alinhamento de tá, para onde a gente quer viajar, o que que a gente quer conquistar, o que que a gente quer fazer, né? O que a família. Então, assim, eu percebo que começa com a mentalidade da unidade e vai reverberando em várias coisas, na decisão de ter a conta conjunta, na decisão de quais os sonhos que a gente vai querer. Todas as decisões. E isso é tão lindo porque vai reverberando para os filhos, tem essa harmonia, porque aí você começa assim, não é mais. Quando a gente passa por um desafio financeiro, não é um desafio dele ou dela. Ah, porque eu continuo ganhando a mesma coisa e o outro teve um problema. Ah, é um problema dele. Não, é um problema nosso. Agora tudo é nosso, né? Então, eu queria compartilhar essa experiência minha, porque vem fazendo muita diferença, né? Essa E, transformação. e tem um livro, Mayara, que ele chama Os Segredos de uma Mente Milionária. Eu gosto bastante dele. E, e ele fala o seguinte: quando você tem objetivos baixos ou quando você tem poucos objetivos, poucos sonhos, você vai procurar uma pessoa que seja semelhante a você. Olha que louco. Então, se você tem pouca ambição, você não vai procurar uma pessoa para você casar ou para namorar que seja ambiciosa. Você vai procurar uma pessoa que tem uma ambição semelhante à sua para que não distorce. E aí eu lembrei de quando eu ainda namorava o Edu, lá em 2003. É, Eu comecei a namorar com ele em 2003 e casei em 2004. A gente casou muito rápido, tá? E aí eu entrei na casa dele e ele tinha um mural de sonhos. Aí eu olhei lá, tinha casa com piscina. Eu falei, cheque, também quero. Aí tinha um passeio em Bora Bora. Esse a gente ainda não realizou, mas tinha uma viagem internacional. Falei, quero viajar, viagens internacionais também. Aí tinha um carro muito bonito. Falei, eu andava de ônibus ainda, mas eu falei, também quero. E aí os objetivos eles foram batendo. Olha que interessante. Eu falei assim, ok. Então, mesmo que naquele momento a gente morava num bairro super simples, na periferia de São Paulo, na capital, a gente tinha sonhos grandes. E os sonhos grandes nos conectavam. E aí, você falando de objetivos, ele faz total sentido. É, prego isso e vejo isso muito com os meus clientes. Tá escrito isso também nos Segredos de uma Mente Milionária. E ele fala o seguinte: que a gente precisa, por mais que às vezes tenha uma pessoa que ganha muito mais do que o outro, os objetivos do casais precisam ser discutidos. Então, como você falou, qual é a próxima viagem? Quando a gente decidiu ir para a Grécia agora, ele falou assim: ok, nós vamos viajar? Quando nós vamos? Quanto que a gente precisa ter? Quanto que vai custar os hotéis? Quanto que vai custar a passagem de avião? A gente tem milha suficiente para comprar passagem de avião para 4 pessoas, ida e volta? E aí a gente começa a trabalhar para isso. E o bacana é que você volta sem um monte de dívida, ou sem estar endividado, porque o casal trabalhou para que aquilo acontecesse. E aí isso funcionou para construir a casa, funciona para toda vez que a gente precisa trocar de carro. E parece que o dinheiro ele vai brotando ou ele, ele vai indo para aquele destino. Eu não diria exatamente brotando, porque o dinheiro ele nunca sobra, né? Dinheiro ele não sobra, ele é destinado para cada objetivo que você coloca. Se você não tem objetivo, você vai gastar com bolsa, sapatos, brincos, maquiagens e o dinheiro some. Mas quando você tem objetivo, o dinheiro vai para aquele negócio e o casal fica
fica feliz, né? Porque todo mundo sabe para onde está indo. E esse exercício dá pra gente começar, não precisa. No noivado, vocês já começaram esse, né? O mural dos sonhos, a conta conjunta. Então, isso é uma coisa que já pode, para quem não está casado ainda, já começa o treinamento, né? Já Sim, começar a treinar, porque quando chegar no momento que tiver morando junto, já tá alinhado, fluindo, porque isso faz tanta diferença. E quando você falou do alinhar os sonhos, também o que acontece muito, né? Muitos casais não tem a conversa antes. Aí, de repente, quando você casa, você descobre, um quer ter um filho, o outro não quer. Um quer isso, o outro não quer. Essas são umas coisas que acontecem muito interessante, né? E um é. ponto, você falando sobre sonho, e a gente falando sobre essa questão toda da família, eu queria trazer um ponto que, quando fala de finanças, que também mexeu muito aqui com a gente, e eu quero trazer na prática a nossa experiência. Nós temos 2 filhos. E quando a gente teve o primeiro filho, né, surge sempre aqueles medos, né? Ai, como que você vai à escola, isso e aquilo, vai aumentar muito o custo, a vida tá tão caro. E começa um monte de questionamento, né? E no nosso primeiro filho, na verdade, a gente já planejava ter filho, mas eu engravidei muito rápido, porque eu tinha um diagnóstico de endometriose, eu fui diagnosticada com endometriose, e os médicos falavam que eu não ia conseguir engravidar, se eu Caramba. conseguisse, que ia ser muito difícil, se eu conseguisse. Uma médica falou assim para mim. Então, quando eu tirei o DIU, a gente não imaginei que ia ser uma coisa rápida, só que um mês eu estava grávida. E quando a gente descobriu, meu Deus, vamos ter um bebê, assim, não era planejamento agora, era daqui a um ano. Como é que vai ser isso? Aí já bate aquelas inseguranças e medo. E Sim. aí, quando você falou sobre sonhos, me veio essa lembrança. E muitos de nós, né, eu conversando com amigos, gera o medo. Aí, como vai ser as finanças depois das crianças? E algo muito lindo na nossa experiência é que quando os filhos vêm, uma prosperidade acompanha. É muito interessante. A gente, É no nosso, como Deus mandasse a provisão suficiente para você cuidar bem daquela criança, não é? quando a gente pensa que família é um projeto divino, porque família é um projeto divino, não é para ser essa loucura que a gente vê hoje, tantos casamentos destruídos e todo mundo vivendo esse padrão do mundo, mas quando você vive os princípios daquele que criou o casamento, né, de Deus que quando criou o casamento, começa a fluir. E aí foi muito lindo, porque quando a gente teve o nosso primeiro filho, a gente começou a prosperar de uma maneira para conseguir realmente suprir todas as necessidades da demanda desse um filho. E aí, quando nós tivemos o nosso segundo filho, também. Então, eu vejo que muitas pessoas têm o sonho. Eu tenho o sonho de ter, de repente, 2 filhos. Talvez Deus colocou no coração para ter mais de um. Mas aí, quando você para no racional, Aí você olha nas contas e fala, não dá para incluir uma segunda mensalidade no orçamento doméstico hoje, né? é, Racionalmente é isso que acontece. é, Só que é estranho, são 9 meses que demora a criança para nascer. E aqui em casa aconteceu algo semelhante. E aí, quando veio a segunda, nós prosperamos, a família prosperou família. e a escola não se tornou mais um problema, de um empecilho para ter o segundo filho, né? Acho que eu tô pensando até ter o terceiro, hein, Maiara, e você? Eu tenho uma convicção no meu coração, nós temos 2, mas eu tenho uma convicção que quando né, se realmente for da vontade de Deus, se realmente Deus for colocar no nosso coração, tem o terceiro, eu tenho certeza absoluta que a provisão vai vir. Mas assim, a gente não tinha isso antigamente. Então, quando a gente falou Não. sobre sonhos, mural dos sonhos, alinhar sonhos, aí me veio a lembrança dessa questão filhos, né? Porque é uma coisa que pega muito financeiro. E, por exemplo, esse apartamento, quando eu vim morar aqui, eu tinha no meu coração que eu queria morar na frente de um parque. E aí eu lembro que a gente começou a procurar apartamento, e aí perto de parque é tudo muito mais caro. Aí eu lembro até que meu marido na época falou assim, ai, olha, eu já tô desistindo. Se você quiser continuar procurando, procura. Se você achar, você me avisa. E meio que assim, aí que eu pensei, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mentalizar. Porque aquele sentimento no meu coração de morar perto de um parque, eu sabia que não era algo vindo de mim, mas era algo assim. No meu coração falava, é perto de parque. E aí eu comecei a mentalizar, visualizar. Eu me visualizava com uma sacada, exatamente como é a minha. Eu imaginava a sacada com uma vista assim para um parque, muitas árvores. E eu moro exatamente na frente do parque. Então eu atravesso a rua e eu estou no parque. E eu visualizava, eu visualizava aquilo. Então é muito lindo quando a Ô, gente Maiara, o que eu aprendi é que isso é uma oração. E quando você está visualizando, você tem que falar assim: Nossa, Senhor, muito obrigada por ter essa casa. E já agradecer.
Essa é o verdadeiro segredo da gratidão que eles falam tanto nos estudos bíblicos. É você visualizar algo que você ainda não tem e já estar agradecido para que aquilo já, como se aquilo já tivesse acontecido. E isso abre como se fosse um portal direto para o céu e a sua oração ela chega com muito mais intensidade, né? Isso é fé, né? Isso Isso é é fé. fé. Então, imagina quando um casal não sabe o que um quer e o que o outro quer. Então, eu não sei muito bem o que meu marido quer, eu não sei, o marido não sabe muito bem o que a esposa quer. Um quer X coisa e o outro quer outra coisa. Então, Imagina, um quer trocar de carro e o outro quer trocar de casa. E aí, qual que vai ser feito tá. primeiro? Tanto uma casa quanto o carro vai dar discussão, porque eles não estão alinhados qual o objetivo que vai acontecer primeiro. Agora, imagina quando o casal tá alinhado. E os dois, uma coisa que é linda, que a gente também tá num aprendizado aqui em casa, é de sempre, todo dia, ter o tempo de oração. Porque o casal que ora junto é como uma. É muito poderoso. Uma vez eu ouvi uma analogia, né? Como uma bomba nuclear no mundo espiritual. Então, imagina os dois mentalizando aquele mesmo objetivo em comum. Uau! Os dois intensificando a oração, já agradecendo por aquilo realizado, né? Então, eu vejo que assim, começa na. O que que eu. Sim, agora, falando aqui da live, me vê essa clareza. Começa na mentalidade de entender que é unidade, vai indo para as contas juntas, que vai indo para os sonhos, que vai indo para essa organização, e aí tudo se alinha e potencializa, porque a gente, né, são dois ali potencializando oração, potencializando a mentalização, potencializando os recursos, potencializando o trabalho, entendendo que a gente está fazendo isso é para nossa família, é o nosso patrimônio, não é o patrimônio dele, o patrimônio do outro. Então, Eu assim, tenho uma pergunta polêmica que aí vai chegar aqui eu vou compartilhar contigo a minha experiência. E quando um tem um sonho muito grande, o outro está com um sonho mais baixo? Como equalizar? como equalizar? Ó, o que eu acredito que assim, tem certas coisas que a gente não convence no falar. Tem certas coisas, eu acredito muito na força do espiritual. Então, às vezes, tem coisa que você quer muito convencer e não adianta. Tem coisas que eu acredito muito e já vi na minha vida, no poder da oração. Assim, eu acho que primeiro né, a conversa, um entender. Só que às vezes tem coisa que aquilo não cabe, às vezes, na mente da pessoa. Então, às vezes, Sim. o poder da oração e o poder da ambiência quando a gente fala de patrocinar o marido. Então, de repente, se eu tenho um sonho muito alto e de repente o marido não está na mesma visão, se Eu a gente tenho a conversa, experiência aqui, porque eu era que estava sonhando mais baixo, tá, Mayara? O Edu, ele estava morando um período muito longo, ele estava morando em Angola durante o nosso casamento, ele morou 2 anos em Angola trabalhando lá. E ele queria muito construir essa casa que nós temos hoje, só que eu não queria construir essa casa. Para mim, ela era longe, ela era muito grande, era numa outra cidade, então eu não estava naquela coisa e vontade igual para construir essa casa que a gente mora hoje. Só que eu queria muito viajar para a Europa. Quer viajar, outro quer construir a casa. E aí ele foi muito sábio nessa hora. Ele sabia que eu iria economizar dinheiro para viajar para a Europa, mas eu não ia economizar tanto dinheiro para a construção da casa, porque eu não via aquilo como meu sonho. Então, aí, nesse caso, meu marido ele foi muito sábio. Então, ele falou assim: o seguinte, nós conseguimos fazer com que a sua passagem para a Europa seja de graça, porque a gente consegue acumular as minhas milhas de idas e voltas, que eu sempre vou pela mesma companhia, o que a gente gasta no cartão. Antes de eu voltar para o Brasil, eu fico lá, então a gente não vai gastar na nossa passagem. Olha o planejamento, como faz total sentido na vida do casal. A gente não vai gastar na minha passagem, quando eu for voltar. E aí eu volto pro Brasil, só que eu faço um pit stop lá em Portugal. E aí a gente começou a economizar em tudo para casa e para viagem. Tanto que a gente começou a ter 30% do valor da casa para construir ela financiada e viajar para a Europa ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não saía nem para ir no cinema, não fazia nada sozinha. A gente às vezes ficava conectado em casa. Olha o poder da unidade do casal. Ele ligava como se fosse o WhatsApp e falava assim: amor, deixa ligado o WhatsApp, porque aí você fica na cozinha, é como se eu estivesse na sala e a gente pode conversar o dia inteiro. E assim a gente passava finais de semana juntos em continentes diferentes, mas trabalhando para o mesmo propósito. Eu lavava a roupa dele toda, ele lavava a roupa somente uma vez para ele economizar o dinheiro que ele ia ter da lavanderia. Então a gente levava uma quantidade de 25 camisas para ele lavar uma vez só a cada camisa. E quando voltasse de Angola, eu lavava as 25 e passava para ele levar de volta. E aí a gente economizava o dinheiro da lavanderia.
Ele economizava o dinheiro dos lanchinhos. A gente comprava 60 barrinhas de cereais, porque lanchinho em Angola era muito caro. E olha como que o casal se movimentou e conseguiu fazer dois objetivos ao mesmo tempo, mesmo uma pessoa sonhando mais baixo que a outra. Lindo, não é isso? É lindo, porque quando tá na sintonia, né, é outra coisa. E um ponto aqui, só que me veio assim de pensamento, a estratégia dele é maravilhosa, ele foi muito sábio, né? E outro ponto que também que uma vez aqui a Bruna comentou, acho que uma live nossa, sobre patrocinar o seu cônjuge. Né? Esse patrocinar, como assim patrocinar? No sentido de mudar a ambiência. Então, de repente, um do casal tem um sonho mais alto, ele consegue, porque a mentalidade dele já entende que aquilo é possível. Mas o outro, talvez, pela realidade de vida que teve, pelas crenças que teve, talvez por mentalmente escasso, por várias questões, não consegue enxergar isso. E às vezes, quando você começa a introduzir a pessoa em ambientes diferentes, tem experiências diferentes, a mente vai abrindo. Né? O meu marido, eu vejo que tem muitas situações, às vezes, que ele consegue já ver uma maneira, algo que eu não tinha visto. Que eu não tinha, para mim, ainda não tinha entendido que aquilo a gente podia acessar. Muitas vezes ele já. Já E tinha aí acessado. ele me traz a realidade. Ele vai, então, assim, oração, eu acredito muito no poder da oração. Você patrocinar o cônjuge num ambiente que vai mudar, Cursos, né? abrir a mente, porque às vezes a mente está assim, ó. Aí a mente, conforme você vai tendo experiências, a mente vai fazendo isso, né? Vai abrindo e fala, nossa, tem outras possibilidades. E muita sabedoria, né? Que Muita nesse pai sabedoria. sábio na forma de conduzir, sabedoria. Porque às vezes a gente quer ficar só querendo convencer, e aí a pessoa cria até ranço. E essa é uma forma de patrocínio tão boa, né, Mayara? Porque quando ele foi para Angola, ele falou assim: Mas você vai ficar morando num apartamento, numa casa, num local perigoso? E aí a gente conseguiu uma oportunidade de alugar um apartamento em Moema. Para quem não sabe, é uma região boa, era muito boa comparada àquilo que eu já morava lá em São Paulo. E aí, quando eu fui morar em Moema, foi um tremendo de um patrocínio, porque eu demorava 2 horas para chegar no trabalho, agora eu demorava 15 minutos. Eu voltava a pé, era 5 minutos de caminhada. E o ambiente? E o supermercado, que era diferente. E o comportamento das pessoas, que era diferente. O tom de voz das pessoas era diferente. A vestimenta era tudo diferente. Parecia que eu estava em outro país. Mas eu só tinha mudado de bairro em São Paulo. E às vezes esse patrocínio ele é importante porque nós moldamos conscientemente ou inconscientemente o meio que nós vivemos. Não é É, verdade? a Bia comentou aqui, né? Essa palavra patrocinar foi tão importante aqui em casa, e realmente essa questão do patrocínio, às vezes é um curso, às vezes você vai, um curso que você vai fazer, que ali a pessoa vai se relacionar com outras pessoas que você fica falando, tentando convencer, mas aí ele conhece lá um amigo, conhece uma amiga que vai falar do assunto e, bum, vai abrir a mente. Tem uma experiência diferente. Uma viagem, como você falou, uma mudança de bairro ali onde você morou, que o bairro, Moema é um bairro maravilhoso, aí você começa a conviver com outras pessoas, muda. Então, patrocinar é lindo, né? O patrocinar é poderoso. E eu falo que é desenvolvimento de novas habilidades, isso inclui, né? E eu falo isso no meu livro. Eu quero comentar uma coisa que muitas mulheres têm, ô Mayara, e isso tá no livro Os Segredos de uma Mente Milionária. Ele fala que a esposa dele, quando ela era criança, ela ia lá e pedia para a mãe, pensa naqueles filmes americanos, aqueles carrinhos de sorvete que a gente vê nos filmes, e passava o carrinho de sorvete na rua da casa dela, e ela ia para a mãe e falava: Mãe, me dá um dinheiro para comprar sorvete? E a mãe falava o seguinte: Filha, eu não tenho dinheiro, peça para o seu pai. E aquilo foi se repetindo semanas após semanas. Mãe, me dá um dinheiro para comprar um sorvete? E a mãe respondia: Filha, eu não tenho dinheiro, pede para o seu pai. No subconsciente da esposa do autor, foi desenvolvida uma coisa o seguinte: mulher não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o homem. E aí, o que desenvolveu nela? Uma alta compulsão de gastar dinheiro. Todo o dinheiro que estava na mão dela, ela tinha que gastar. Roupa, sapato, livro, qualquer coisa. O dinheiro sumia. E também uma super estimativa de que tudo o marido dela tinha que prover. E aí, muitas vezes, a gente tem algumas crenças limitantes que a gente alcança quando a gente é criança. E às vezes a gente tem que parar para pensar e analisar para a gente trabalhar a raiz dela. Imagine se a vida inteira esse casal fosse dessa forma. Todo o dinheiro que entrasse na mão dela, ela ia gastar tudo, porque para ela, mulher não tem dinheiro.
como a deusa da casa da família dela não tinha, ela também não poderia ter. Você já percebeu alguma crença limitante que você já teve no passado que tem a ver com isso, Mayara? Ou outras crenças financeiras? Eu amo esse assunto, né? Crenças, porque a gente precisa voltar na infância para entender. Então, às vezes, por exemplo, eu ouvia dinheiro não nasce em árvore, né? São coisas que você vai ouvindo e que aquilo vai gerando uma mentalidade escassa. Ou então, às vezes, né, a família vem, meu pai, eu vejo que meu pai tinha muita dificuldade com prosperidade financeira, e aí sai puxando os antecedentes também. Existe coisas assim também, às vezes, geracionais que tem que ser rompida, porque a mentalidade, né, o que que um vai passando para o outro? A mentalidade escassa. E eu tô, inclusive, recentemente eu li um livro que chama Autolibertação, que é um livro que traz muitas coisas do passado para você avaliar a sua vida, identificar, para que a gente possa ressignificar, para que a gente possa ser curada e liberta, né? Para que a gente possa realmente acessar uma outra mentalidade, porque quando a gente olha para a natureza é tão próspera. A Muito prosperidade ela é próspera. natural, né? Então a gente precisa acessar isso. E aproveitando esse gancho, eu só queria compartilhar uma última experiência aqui também, que a gente já vai caminhar para o fim, né? Uma última experiência aqui em casa, que assim, quando a gente começa a se alinhar com os princípios do casamento, o homem ele tem muito o papel do provedor. Realmente, ele tem como sacerdote, o cabeça do lar, aquele que provém. Tem mesmo essa muito forte. Mas também, lá no nosso manual do ser humano, que eu gosto de falar que é o manual, as escrituras, tem também lá em Provérbios 31 a mulher virtuosa. E essa mulher é um grande exemplo de mulher que ela faz um monte de coisa. Ela acorda cedo, ela dá ordem às servas, então você vê que ela tem pessoas que ajudam, ela, né, ela delega funções, ela compra, ela vende, ela é muito cautelosa, ela já tem, quando chega o inverno, já toda a família já tem a provisão que precisa. Então, ela Ela é é uma mulher que uma próspera. mulher que pode. Então, assim, às vezes a gente vê, né, padrões antigos de como eram os pais, os avós, é que você fala, e E carrega achando que funciona assim a vida inteira, né? Só que o manual, como você fala, o manual do ser humano foi escrito, essa parte específica que tem quase 3.000 anos, né? E ele exato. já fala, a mulher pode ser próspera, a mulher pode comprar e vender terrenos, a mulher pode comprar e vender produtos que hoje seria equivalente a carros importados. Os mantos que ela produzia hoje têm preços equivalentes a uma BMW zero. É. Porque ele fala que eram de coloridos, e os historiadores falam isso, mantos coloridos era equivalente ao valor de um carro zero hoje. O importado, de tão caro. Olha os bens preciosos que ela já negociava. E tá tudo bem, né? Então a gente tem que renovar nossa mente. E agora, a única coisa que a gente não deve fazer, que eu fiz muito aqui e errei muito nisso, é a gente se colocar numa posição muito masculina. Às vezes a gente não dá liberdade para o nosso marido florescer nesse papel que faz parte dele, porque nós temos um papel muito Eu do quero trocar de carro e vamos trocar porque eu tenho dinheiro e pronto, acabou. isso. Então, uma vez que a gente entende que ele é o sacerdote, que ele também é o líder da casa, a gente tem que ter a gente tem que dar para ele, para o marido também, que é uma coisa que eu não fazia. Eu tomava frente, eu queria resolver, eu passava por cima, eu não queria ouvir opinião, eu queria do meu jeito, porque afinal, antigamente eu tinha o meu dinheiro, ele tinha o dele, então era uma coisa, eu tenho, eu posso. Agora, quando a gente tem, não, a gente é um casal, essa unidade, essa harmonia, Qual o objetivo primeiro, né? e qual o objetivo? Aí, como que começou a acontecer? Ele começou a florescer cada vez mais no papel de provedor, cada vez mais fluir, porque eu comecei a me colocar no papel feminina. Então, a gente tem que se olhar para trás, curar nossas feridas, porque uma mulher ferida fere a casa, mas uma mulher curada cura, uma mulher transformada transforma. A gente tem que olhar para trás, ressignificar. A gente tem que entender que a gente tem que ser feminina, não masculinizada, né? E permitir que o marido também floresça no papel, né? Então, essas Eu questões. quero comentar uma coisinha para a gente terminar. Você já ouviu falar sobre infidelidade financeira, Mayara? Vou te dar um exemplo. E eu já cometi no passado, e as novelas das 8, elas chegam isso e colocam isso como algo muito natural. Sabe quando nós, mulheres, gastamos demais? Vai no shopping, compra bolsa, sapato, roupa, acho que o dia que eu sou rica e pode gastar tudo. E aí, quando chega em casa, sabe que exagerou, aí pega
a caixa do sapato, já joga no lixo, esconde, tira tudo das sacolas do shopping, esconde as sacolas, para como que aquele gasto não tivesse acontecido. E quando o marido te vê com uma roupa nova, ele fala assim: Nossa, amor, essa blusinha é nova, essa camisa é nova, e a mulher ainda responde: Não, imagina, é antiga. E ainda solta uma assim: Você que não repara em mim. Isso é tão grave, porque a gente está fazendo. Parece uma mentirinha boba, tipo, mas é uma besteirinha. Mas uma mentirinha, ela gera uma desconfiança no seu marido. Ele pode até achar que essa camisa é antiga mesmo, mas no inconsciente dele, ele sabe que aquilo é uma mentira. E aí, se você está mentindo do que você compra, o que mais você está mentindo? E aí tem do outro lado também. Muitas vezes a mulher ela não trabalha e aí o marido ele não conta para a mulher o quanto que ele ganha. E aí, tudo que ele fala, isso é caro. A gente não pode gastar isso. E aí gera uma desconfiança familiar, porque se a mulher não sabe nem quanto que o marido ganha, que é uma família, o que mais ele também está mentindo? Então, isso inclusive eu comento no meu livro e o Gustavo Cerbasi ele fala isso também. Ele fala como um risco do controle unilateral. Como que se aquele que tiver o maior, o provedor, né, aquele que ganha mais, ele é o que toma a decisão de tudo. E olha que péssimo, quando você tem aquele que toma a decisão de tudo e não traz o outro para tomar a decisão em conjunto, que casamento é esse? Que unidade é essa? É exatamente o que você falou no início. São sacos de batata. Se arrebentar, cada um vai para um lado. Porque ele, no final, vai gerar desconfiança e vai gerar uma perda do controle financeiro. Então é uma coisa simples, mas são brechas que o inimigo trabalha e que a gente não pode permitir acontecer. E o jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz outras coisas. Então, às vezes você começa com uma brechinha, parece uma bobeirinha, uma mentirinha que é uma bobeirinha. Só que você, daqui a pouco, você tá fazendo em outras coisas. Em outras coisas. Exatamente. A confiança é muito sério. Ó, o pessoal tá perguntando do seu livro já. Aqui, ó. Que livro é esse? Perguntaram. Qual é o nome do seu livro? É lindo, gente. Aqui, ó. Ó, que maravilhosa. Mochilas Leves, Longos. Ele era para ser um livro altamente financeiro e ele virou como experiências pessoais do que a gente fez em casal para prosperar em família. Então, eu vou pegar uma das pessoas que entraram aqui na live, vou chamar no direct para mandar esse livro autografado para elas. E para quem assistir, Maiara, vamos separar mais duas pessoas que fizerem comentário na casa também, Né? porque financeira, ela só é um caminho para a gente estar mais conectado no casal. Não é só, não é, a gente não está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre unidade no casamento. E unidade financeira é unidade no casal também, principalmente. Olha só, a Bia perguntou se a gente sempre faz live. Nós estamos fazendo uma vez por semana, normalmente é de terça, né? Mas a gente sempre E divide um pouquinho antes para vocês se organizarem. E costuma ser nesse horário de almoço, ou às 12h12, ou às 13h13. Seja muito bem-vinda, Bia. seja bem-vinda, Bia. E para quem assistir essa live, escreve prosperidade e marque duas amigas, que a gente vai separar mais duas pessoas, além das pessoas que estavam aqui ao vivo, para receber esse livro em casa também. Maravilhoso. Ah, gente, amei essa novidade, hein? Já vamos encaminhar aviãozinho. Gratidão por Isso aí. por esse assunto. Que E bom. bora ler esse livro para a gente aprender mais. Eu também estou nesse processo aprendendo mais sobre finanças, que eu confesso que de várias áreas da nossa vida como casal, muitas a gente já amadureceu tanto, tanto, tanto. E a questão financeira é o que a gente vem amadurecendo. Está É, nesse processo do amadurecimento. Porque a gente viu o padrão do mundo que faz os exato. casamentos terminarem. A Então, Bia comentou, vou honrar o que a Bia veio do grupo da Lud Carnevale. E, inclusive, eu dedico um dos capítulos para a Lud, Bia, porque em um certo momento da minha vida eu estava acima do peso e eu lembro que eu fui na minha nutricionista e eu queria pedir, na minha consciência eu pedi aquilo, mas eu fiquei com vergonha. Você tem algum remédio para dar ânimo? Eu preciso de ânimo, porque eu tô muito cansada. E aí eu comecei a treinar todos os dias com a Lud. E aí eu descobri que o exercício físico, ele traz endorfina, serotonina, ele traz dopamina, que são alimentos que Deus colocou dentro da gente quando a gente desenvolve o exercício físico. Então eu sou muito grata pelo aquilo que ela fez aí na minha vida e ela foi uma das
responsável por eu querer escrever esse livro também. Muito obrigada para todos vocês. Acho que deu uma. Lindo. Tô te ouvindo, Mayara. Ai, sumiu, que esquisito. Sumiu, mas queria Tô agradecer. vendo. Tá preto, né? Ele tá no virado, ele virou. Mas Isso. não aparece nada pra mim, tá preto. Ah, ele virou de novo, Mayara. E Isso, fica agora? assim, pode falar. Não vou ver nada. Ai, que esquisito, tá tudo preto. Mas eu tô te vendo, tá gravando. Obrigada pela sua Gratidão. presença. Espero que a gente possa ter ajudado as pessoas. E quem ouviu até aí, aqui escreve prosperidade, marca duas amigas que eu vou mandar esse livro também especial para vocês aí. Um grande beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Mayara. Um beijo. Tchau.